Nós estamos em Tua presença e nós Te agradecemos por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito e tudo que fará, Senhor, em nossos dias, em nossa vida, Senhor, em nossa geração. Nós Te agradecemos, ó Pai, porque nós sabemos quem Tu és, ó Pai, nós sabemos, nós confiamos, ó Pai, em Tua palavra, nós confiamos, ó Pai, em Tua história, Senhor. Nós confiamos, ó Pai, que a Bíblia, ela foi escrita, Senhor, com uma verdade baseada no temor. Ela foi escrita com letras de sangue, porque homens morreram para carregar essa verdade. E nós agradecemos, Senhor, por esses homens que morreram por isso, porque o Evangelho chegou até nós. Faz-nos, Senhor, carregar esse Evangelho com todo temor e tremor. Faz-nos, Senhor, carregar essa verdade, Senhor, e não nos corromper com o pecado e com o mundo, mas nos manter, Senhor, nos Teus princípios, nos Teus valores e nos Teus fundamentos. É em nome de Jesus que nós adoramos, é em nome de Jesus, é o nome de Jesus que nós erguemos todos os finais de semana, ou dia após dia, com o nosso testemunho de vida, com a nossa fé. Em nome de Jesus nós Te agradecemos por tudo, Senhor, por esses momentos, por estar aqui em família, em amigos, em comunhão, e que isso nunca venha parar, pelo contrário, que venha crescer e acumular, Senhor, em nosso meio, esse tão grande amor, ó Deus, demonstrado por Ti, que nós possamos ser um reflexo do que Tu és, ó Pai. Em nome de Jesus, todos digam amém. Abra sua Bíblia no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 28 em diante, talvez 28, 29 e 30. Lucas capítulo 24, a partir do versículo 28, diz assim: E se aproximaram do povoado para o qual estavam indo. Jesus fez com que ia mais adiante. Alguns discípulos de Jesus estavam indo, mas eles insistiram muito com ele, com Jesus, e disseram: Fique com a gente, fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase acabando. Então ele entrou para ficar com eles. Versículo 30. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Até aí. Senhor Deus, nós estamos em Tua presença, e nesse momento eu peço para que o Senhor venha estar falando conosco, Senhor, e nada e nem ninguém venha tirar a nossa atenção. Nós entregamos todos os nossos ouvidos a Ti, somos todo Teu nesse momento, Pai, para sempre. Amém. Esse texto fala sobre alguns discípulos de Jesus, que eles estavam voltando para casa, eles estavam voltando para a sua terra, a terra de Emaús. E eles não estavam somente em meio ao caminho de Emaús, mas também estavam em meio a uma crise de fé, ou podemos dizer, uma crise das suas crenças, uma crise daquilo que eles acreditavam, pois Jesus tinha morrido há poucos dias atrás. Então eles olhavam para trás e eles lembravam das coisas que eles tinham passado com Jesus. Eles lembravam dos milagres, dos sinais, das maravilhas, dos prodígios. Eles lembravam de todos os feitos, eles lembravam do poder de Cristo Jesus. Mas quando eles olhavam para frente, eles só viam incertezas. Quando eles olhavam para frente, aliás, eles não viam nada. Tanto é que o texto diz que eles caminharam com Jesus, mas não perceberam Jesus. Eles entraram na casa com Jesus, eles se assentaram à mesa com Jesus, eles comeram com Jesus, mas não perceberam que Jesus estava ali. Isso porque quando eu e você passamos por uma crise de fé, ou uma crise nas nossas crenças, naquilo que nós acreditamos, a crise de fé, ela nos cega ao ponto de não enxergarmos que Jesus continua aqui.
Em dificuldade ou nos tempos maus ou nos tempos bons, Jesus continua caminhando. Na tempestade ou na calmaria, na fome ou na festa, em plena saúde ou na extrema doença, Jesus continua caminhando com a gente. Mas a crise de fé, ela nos impede de enxergar isso. A crise de fé, ela nos impede de enxergar e de perceber que Jesus continua aqui. Em uma crise de fé ou uma crise de crença, é interessante nós analisarmos as nossas verdades. Quando passamos por uma crise de fé, é interessante nós revermos os nossos princípios. É interessante nós revermos os nossos valores e os nossos fundamentos. Em uma crise de fé, é importante que você reveja as suas crenças, é importante que você reveja as verdades a respeito de Cristo. Mas uma coisa nós precisamos saber, que mais importante que saber a respeito de Deus, que mais importante de falar sobre Cristo, é conversar com Deus. Mais importante de saber sobre Jesus é conversar com Jesus. Mais importante de saber coisas a respeito de Deus e do que Ele fez, mais importante do que isso é conversar com Deus. É conversar com Deus, porque quando isso acontece, algo muda dentro de nós. Quando nós passamos a não só falar a respeito de Deus, mas conversar com Deus, algo muda dentro de nós. E a maneira que nós enxergamos a face de Deus muda. A maneira que nós enxergamos a Deus muda. Aliás, nós nos tornamos iguais àquele que nós olhamos. Se nós temos uma visão incorreta de Deus, nós nos tornaremos uma imagem incorreta de Deus, e nós iremos passar uma imagem incorreta de Deus. Agora, se nós olharmos Deus da forma correta, nós nos tornaremos a imagem correta de Deus, e nós iremos transmitir para quem quiser a imagem correta de Deus. É por isso que o Evangelho está tão... O Evangelho não, porque o Evangelho ele não quebra, ele não se corrompe. Mas existe um falso Evangelho hoje na mídia, em muitas televisões, pregados por líderes e pastores. Isso porque eles olham a Deus da maneira errada e se tornam a imagem errada de Deus, e eles pregam a imagem errada de Deus, e eles geram uma geração de pessoas, tudo com a imagem errada, com o evangelho errado, com a imagem errada, com a mensagem errada, com uma verdade que não é verdade. Então, quando nós passamos a entender isso, nós mudamos a maneira que nós enxergamos a Deus. E quando nós mudamos a maneira que nós enxergamos a Deus, nós passamos a perceber Deus em nossa consciência e em nossa interioridade. Quando algo muda dentro de você, preste bem atenção, você começa, mesmo em meio à crise, perceber Deus em sua consciência e no seu interior, na sua interioridade. Quando isso acontece, aí a face de Deus muda, a maneira começa a mudar, as coisas começam a mudar. Quantos estão entendendo até aqui? A verdade, e infelizmente, é que no fundo, nós temos a mesma expectativa daqueles discípulos que estavam caminhando para Emaús, que conversaram com Jesus e não perceberam que estavam conversando com Ele, se alimentando com Ele, sentando à mesa com Ele. No versículo 18 desse mesmo capítulo 24 em diante, os discípulos começam a conversar com Jesus. Se você quiser meditar em sua casa sobre todo esse contexto, é bem interessante. Mas os discípulos, eles começam a conversar com Jesus, e é muito engraçado, porque eles começam a falar: você não sabe quem é Jesus, você deve ser o único cara
em Jerusalém, em toda Jerusalém, versículo 18, acho que diz isso, que não ouviu falar das grandes coisas que ele fez. E os discípulos começam a conversar com Jesus, frente a frente, trocando uma ideia, e eles dizem: você não sabe que Jesus era um profeta poderoso em palavras e obras? Você não sabe que Jesus causava aonde ele estava? Que Jesus era o cara da arena? Que Jesus, ele curava os leprosos e expulsava os demônios, e ele multiplicou pães e peixes? Você não sabe que ele transformou água em vinho? Você não sabe que Jesus nunca passou desapercebido? Você não sabe que ele ressuscitava os mortos? Você não sabe de todo esse poder? A verdade é que toda a experiência desses discípulos eram baseadas no poder de Jesus. Todas as experiências que eles tiveram com Jesus foram experiências baseadas no poder de Jesus. Mesmo porque era importante na época que o poder de Deus, o poder de Jesus fosse revelado. Era importante que ele curasse os enfermos, que ressuscitasse os mortos. Era importante que ele multiplicasse os pães e alimentasse os povos. Era importante que ele andava sobre as águas. Era importante que ele causasse nessa arena. Era importante que ele não passasse despercebido, para que na época o povo soubesse que através do poder ele era Deus. Era importante que isso acontecesse, mas hoje não é mais. Hoje nós não precisamos ver milagres, hoje nós não precisamos ver grandes prodígios e sinais para saber que Jesus é Deus. Mas infelizmente muitos ainda baseiam o seu relacionamento com Jesus na base do poder. Porque se não houver um poder extraordinário na minha vida, então Deus não existe. Porque se não acontecer diariamente os sinais e maravilhas e prodígios, e não houver um poder extraordinário aonde eu estiver, então eu acho que eu estou fazendo alguma coisa de errado. Porque se Deus não agir poderosamente, extraordinariamente, vou repetir, extraordinariamente, em minha família, nos meus negócios, em minha vida financeira, se Deus não agir com grande poder na minha família, então eu acho que ele não quer saber de mim. Porque para quem tem a base no relacionamento, no poder de Jesus, são essas três perguntas, são essas três questões que vêm ao coração quando Deus não quer fazer nada. Aliás, Deus não precisa dar satisfação a ninguém. Deus, por que o Senhor criou a terra em 6 dias, no 7º descansou? Porque eu quis. Mas não podia fazer Podia fazer tudo. Cria tudo que está na minha mente. Puf. Mas por que fez em 6 dias e não 7? Porque eu quis. Mas por quê? Porque eu não devo satisfação a ninguém. Então, preste bem atenção, a pessoa que ela gera um relacionamento com Jesus baseado no poder, ela fica com essas três questões quando as coisas não acontecem. Quando uma pessoa está com um câncer terminal, uma doença extrema, ou passando uma dificuldade financeira gigante, ou no casamento, ou com os filhos, ou seja lá qual for a dificuldade, e as coisas não acontecem, essas três perguntas vêm na mente: Deus existe? Porque eu não estou vendo o poder. Deus, ele se importa comigo, ele quer saber de mim? Ou eu estou fazendo alguma coisa de errado? E aí começa a fazer alguma macumba gospel, começa a mudar as coisas de lugar, começa a mudar um monte de coisa, para ver se chega no merecimento de receber alguma coisa de Deus. Mas Deus não tem obrigação de nada. Nada.
Se Ele nos toca é porque Ele quis. Se em um culto nós recebemos e sentimos a presença dEle, e no outro não, a nossa fé não pode ser mudada. Porque o nosso relacionamento com o Espírito Santo, com Jesus Cristo, não pode ser um relacionamento baseado no poder, mas no amor. Estranhamente, quando Jesus ressuscita, Ele não vai a Roma com uma espada desembainhada em um cavalo branco, como no Apocalipse. Ele não vai com sua capa vermelha e vestes reluzentes. Ele entra em Roma cortando a cabeça de todo aquele safado sem vergonha. Entra em Jerusalém e fala: agora eu quero ver quem vai colocar coroa de espinho em mim. Ele não vai na casa de Pilatos assombrar e falar: e agora, cabra da peste, fala na minha cara, cospe na minha cara, lava a mão de novo, filho da mãe, eu vou cortar a sua mão. Jesus não vai na casa de Pilatos exercer toda a glória e poder e falar: agora sim, Kamehameha. Não, velho. Pelo contrário, Jesus não usa sua espada, sua capa, seu cavalo branco, suas vestes reluzentes e seu exército de anjos. Após a ressurreição dele, Jesus prefere ir para a praia, descalço. Ele prefere pegar um pouco de pão, um pouco de peixe, e comer com seus discípulos e conversar e consertar a sua intimidade. Em vez de entrar em Roma e exercer todo o seu poder ressurreto e mostrar para todo mundo: estou aqui no templo, falei que ia ressuscitar em 3 dias, agora eu quero ver. Em vez de fazer isso, ele prefere ir lá no caminho de Emaús e caminhar com seus discípulos e conversar com eles, ouvir. Ele prefere entrar em sua casa, sentar à mesa e cear e comer pão. Sabe por quê? Porque o Jesus ressurreto não precisa mais mostrar o seu poder. Se nós adoramos o Jesus ressurreto, nós não precisamos mais de grandes manifestações de poder para saber quem nós adoramos e quem Ele é. O Jesus ressurreto é um Jesus de amor, não é mais um Jesus de poder. O Jesus ressurreto, Ele quer um relacionamento com base no amor. O Samuel sabe que eu sou pai dele e eu não preciso exercer meu poder para falar: eu sou teu pai. Assim nós, como filhos, nós não precisamos pedir para Deus: Deus, revela-nos o teu poder e nós diremos quem tu és. Tudo bem se nós curarmos os enfermos, amém. Se nós ressuscitarmos os mortos, amém. Se alguém multiplicar pães e peixes, leve em casa, porque eu tenho 3 filhos, amém. E isso é muito bom para a glória de Deus, mas isso não responde quem Ele é, porque hoje em nossa geração, ou após a ressurreição de Cristo, o poder não fala mais, mas sim o amor. A linguagem de Jesus deixa de ser o poder e se torna em amor. Quando há essa transição em sua vida, de uma relação, um relacionamento com um Deus de poder para um Deus de amor, alguma coisa começa a mudar dentro de você. Porque Deus passa de ser um solucionador de problemas, situações e circunstâncias. Ele para de ser um solucionador de problemas e passa a ser um solucionador de pessoas. O Deus de poder, Ele é um solucionador de circunstâncias. Acabou o vinho, traz água. Mas a galera não tem que comer. Pão, peixe para todo mundo. Pô, mas a tempestade está virando o barco. Acalma a tempestade. O cara está leproso, seja curado. Eu quero enxergar, então enxergue. Eu quero andar, então ande. Eu estou com fome, toma comida.
Ah, mas a menina morreu, ressuscita. Seu amigo morreu, ressuscita. O Deus do poder é um Deus de solucionador de problemas. Mas o Deus de amor é solucionador de vidas, de pessoas. Eu não sei quanto aos irmãos, mas eu não fico pedindo mais para que Deus venha consertar o nosso mundo, venha solucionar o nosso mundo. Aliás, eu não creio nisso, a não ser nos novos céus e nova terra, conforme a teologia que eu acredito. Mas hoje, em nossos dias, eu não tenho mais como ficar falando: Deus, conserte nosso mundo, solucione o nosso mundo, acabe com a fome do nosso mundo, acabe com a roubalheira do nosso mundo. Amém, vamos orar, nós temos que orar, mas eu não fico mais pedindo para que Deus conserte o meu mundo, as minhas finanças, e o meu casamento, e o meu milagre, e o meu deserto. Eu não fico mais clamando para isso, porque eu não quero ter um relacionamento com Deus solucionador de circunstâncias. Porque quando eu tiver um relacionamento, ou se alguém tem um relacionamento com Deus que é solucionador de problemas e circunstâncias, esse alguém é um interesseiro e quer custear o valor do amor, que é incusteável. É incusteável. A pessoa que tem um relacionamento com Deus solucionador de problemas, ela não tem intimidade, ela tem petições. Ela só olha o Deus que tem contra o Deus que é. Então, quando nós baseamos o nosso relacionamento no Jesus do amor, no Deus amor, quando nós caminhamos dia após dia num relacionamento, construindo um relacionamento no Deus do amor, essas coisas começam a mudar dentro de nós. E em vez de nós querer consertar todo o nosso mundo, o que começa a gerar dentro de nós são o fruto do Espírito, por exemplo. O que começa a gerar dentro de nós é a experiência do fruto do Espírito Santo: amor, paz, alegria, bondade, mansidão, domínio próprio, caridade, benignidade. Essas virtudes só são cultivadas em um relacionamento de uma pessoa que tem como base o amor em Cristo Jesus. A base de amor em Jesus, em o Pai e o Filho, em Deus e o Filho, em Jesus e sua noiva. Quando existe essa base do amor, nós começamos, aí sim é cultivado o fruto do Espírito. Se nós não temos, se nós não nos dominamos, se nós não amamos, se nós não somos benignos, se nós não somos caridosos, se nós não somos generosos, e assim por diante, talvez é porque nós estamos muito ligados a um Deus poderoso. O que eu acredito que Jesus hoje não é o Jesus que causa dentro da arena, que passa desapercebido, que reduz a pó todos os seus inimigos. Persegui meus inimigos e os alcancei, os atravessei. Já viu essa música? Sob os pés do Senhor, poder. Isso aí, vão morrer todos meus inimigos. Eu não acredito mais em um Jesus que reduz o inimigo ao pó, mas eu acredito em um Jesus do amor, em Jesus da intimidade, da mesa e da comunhão. Quem tem um relacionamento com Jesus amor, com Jesus ressurreto, tem um relacionamento de intimidade, de mesa e de comunhão. O que eu desejo é que a nossa igreja, que cada um de nós, e não só a nossa igreja, mas que o evangelho em nossa cidade, em nossa nação, em nosso país, em todo o mundo, não seja mais o evangelho baseado em relação de poder. Eu não estou dizendo que Jesus não é, que Deus não tem poder. Eu não estou dizendo que nós
Enfim, não estou dizendo que não pode haver curas e sinais. A Bíblia diz que os sinais acompanhariam aqueles que criam. Não é isso? Aqueles que crerem. Eu não estou dizendo isso. E eu não estou dizendo que existe dois deuses. Deus do amor e Deus do poder. Deus do poder e Deus do amor. Eu estou dizendo que após a ressurreição, o poder exercido por Cristo Jesus, ele muda para o amor. E que se antes eles precisavam ver esse poder para saber que Jesus era Deus, hoje nós não precisamos mais. Nós não precisamos mais. Não é pelo que nós sentimos, mas é pelo que nós sabemos. Nós não adoramos pelo que nós sentimos, mas pelo que Ele é. A gente não vem aqui na igreja de final de semana, ou vive em nossa caminhada cristã, esperando, ou na esperança nós não podemos caminhar em nossa caminhada cristã, nessa esperança de ficar fazendo provas com Deus, falar, olha Deus, eu vou colocar isso aqui, vou colocar aqui, se for da tua vontade, então poder, você vai mudar esse iPad para cá amanhã, e sem eu mexer. Eu não sei se vocês já fizeram umas coisas loucas assim, sabe, tipo Gideão, vou colocar os algodãozinhos aqui, amanhã tem que amanhecer molhado, fazer umas provas com o poder de Deus, para saber o que é, né? Eu não sei se era o Lelo um dia que estava no monte assim, né? Aí fala assim, Deus está orando aqui, não, tu és poderoso, se o Senhor estiver aqui, mexe aquela árvore lá, põe lá. Mas o que é para o mundo assim? O Senhor criou a árvore. Tudo bem que o Lelo não bate bem na cabeça, né? Mas, a prova, bota essa árvore para cá. E se você for pensar irracionalmente, não, acho que Deus ficou olhando assim, ele, mas que é isso? Pode ir, Mateus. Eu acho que Deus falou assim, para que eu vou mudar uma árvore de lugar para mostrar que eu sou Deus? Mas às vezes em pequenos detalhes nós acabamos fazendo isso. Às vezes você acaba não pedindo, mas as suas atitudes acabam provocando a Deus, dizendo, olha Deus, faz isso, faz aquilo, e eu acreditarei, ou eu farei, ou eu serei fiel. Pô, faz isso e eu serei fiel. Está errado. Que em nome de Jesus nós possamos romper o relacionamento com Deus poder e gerar e construir um relacionamento com Deus amor. Que se nós vivemos o poder de Deus e as maravilhas, amém. Mas se nós não vivemos, Ele continua caminhando do nosso lado. Que nós possamos perceber isso em nome de Jesus, amém? Fique de pé no seu lugar. Preste atenção. Nós começamos uma série. Preste bem atenção aqui. Tente não ficar andando. Nós começamos uma série sobre viva acima da religiosidade. E nós estaremos ministrando durante 4 domingos. A ministração de hoje é Deus poder versus Deus amor. Tá bem? E durante os próximos domingos não perca essa mesma série sobre viva acima da religiosidade. Nas células nós estaremos aprofundando todas essas palavras. Tudo que vai ser falado nos cultos, na célula, nós estaremos aprofundando. Então se você não faz parte de uma célula, procure uma. Converse com alguém do seu lado. Tem bastante gente já envolvida em células, tá bom? Então é isso.